E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Programa da Stack. E no vídeo de hoje começaremos uma série sobre criação de personagens. Vamos falar primeiramente sobre a parte teórica da criação de personagens e depois nós vamos para algumas partes mais práticas, como o desenho mesmo, para a gente poder contemplar as nossas aulas que estamos tendo de criação de games, e teremos outras novidades no canal que a gente vai anunciar muito em breve, mas fiquem ligados que logo teremos muitas novidades aí pela frente. Então é isso, vamos começar. Antes de falarmos sobre criação de personagem, nós temos que falar sobre as etapas de um processo criativo. Como que se dá então um processo de criação? A primeira etapa é o desejo. O que é o desejo? É quando você quer realizar algo, quer construir algo. Então, por exemplo, você deseja fazer um game, você deseja fazer um jogo, uma história, uma animação, escrever um livro, fazer uma propaganda. Então, primeiro você tem o desejo, você tem a vontade de fazer algo, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a preparação, ou seja, você vai começar a se preparar para conseguir contemplar o seu desejo. Se você vai fazer um jogo, por exemplo, você vai fazer o quê? Um curso de jogos, vai começar a treinar a técnica de desenho, vai começar a treinar desenho de sprite, mexer em Photoshop, vai começar a fazer um curso de programação, vai aprender a mexer em Java, a mexer em softwares como a Unreal Engine, a CryEngine, a Unity, o Construct. Então você vai se preparar para você ter base para conseguir contemplar esse desejo, para você ter ferramentas para conseguir realizar isso. A terceira etapa é a manipulação, ou seja, a partir do momento que você já tem as ferramentas, você vai começar a manipular, você vai começar a brincar com tudo que você aprendeu. Então você vai começar a fazer esboço no Photoshop, vai começar a testar alguns códigos, então você vai explorar ferramentas, explorar traçados até ver o que dá certo. Então essa é a etapa da manipulação, são os testes que você vai fazer. A próxima etapa é a incubação. O que é incubação? Sabe quando a gente fala que depois que você faz um texto, você tem que deixar o texto respirar? Você tem que deixar o texto descansar? Porque a ideia ela não vem de uma hora para outra. Incubação é realmente isso. Você foi lá, aprendeu a usar o software, fez alguns testes, manipulou, testou ferramentas, códigos, desenho, teve uma ideia, fez um esboço rápido, e aí você dá um tempo, para de pensar naquilo, para a ideia ir sendo desenvolvida no seu inconsciente, no seu cérebro, a fim de que você consiga a ter mais conexões, a fazer mais laços representativos entre todas as esferas conceituais nas quais você está trabalhando e pensando. A próxima etapa é a iluminação, a eureka. É quando você já pensou tanto naquilo, já manuseou tanto, fez tantos testes, experimentos, que você teve aquela ideia genial, aquela iluminação. E essas ideias não vêm de uma hora para outra. Como a gente viu, teve um processo para você conseguir ter essa ideia, essa inspiração. Desde você desejar fazer algo, até você procurar ferramentas para se aprimorar, passando pelo processo dos testes, da manipulação, da incubação, levou um tempo até que essa ideia surgisse na mente. A próxima etapa é a elaboração, que é quando você vai colocar essa ideia em prática. Você vai testar, você vai construir um projeto, um protótipo. O que é um protótipo? É um projeto mais simples ou em escalas menores. Você vai colocar isso em prática, vai elaborar, e depois vem a última etapa, que é a verificação. Na verificação, você vai ver se realmente aquilo funciona ou não. Ou seja, se for um jogo, você vai colocar o teste online, você vai convidar pessoas para testar. Se for um livro, você vai mostrar para outras pessoas lerem. Então você vai fazer alguma pesquisa de mercado para ver se isso realmente está funcionando ou não.
Como eu falei em vídeo anterior, lembrando que tudo isso segue o chamado percurso gerador de sentido. O que é um percurso gerador de sentido? Segundo a semiótica, Peirce, é aquele processo que você vai seguir para as pessoas entenderem a mensagem que você quer transmitir. A primeira parte do percurso gerador de sentido é o estágio fundamental, que é quando você tem aquelas ideias referentes à essência do que você está querendo fazer, do que você está querendo elaborar, ou seja, são termos abstratos. Por exemplo, você quer uma história que dê drama, que dê suspense, que assuste, você quer fazer uma propaganda que passe a ideia de vigor, de fortalecimento, de credibilidade, de tradição. Tudo isso que eu estou falando, esses conceitos, essas bases conceituais são abstratas. Então o primeiro estágio fundamental é exatamente isso, pensar em quais ideias eu quero transmitir, quais conceitos. O segundo estágio, por sua vez, é o narrativo, que é quando você vai pegar elementos da narrativa, ou seja, personagens, tempo, espaço, local, diálogo, um contexto narrativo para concretizar todos os elementos abstratos do fundamental. Então, por exemplo, se você falou do fundamental que quer que a ideia do teaser, do filme seja drama ou susto, terror, se você quer suspense, isso é abstrato. Como que você concretiza? No fundamental você vai pegar então um cenário mais sombrio, vai usar uma paleta de cores frias, muito contraste de luz e sombra, vai chamar atores de tal forma, ou se for desenhar o personagem, vai desenhar com determinados traços. Assim você concretiza o estágio fundamental neste narrativo. O último estágio, por sua vez, o estágio narrativo, significa você fazer o teste e a verificação para saber se realmente o público vai entender o que você quis transmitir. Ou seja, o público ele vai analisar a sua campanha, vai analisar seu roteiro, o seu filme, e com parte disso ele terá a ideia dele, vai falar o que ele entendeu, e a partir disso ele vai tomar uma ação. Se a ação dele estiver em conformidade com o que você deseja, beleza, deu certo. Então, você faz um filme para ser de terror, se o cara se assustou, deu certo. Você faz uma campanha para ser engraçada, se o cara riu, funcionou. Você faz uma campanha para vender um produto, se o cara foi lá e comprou, ok. Agora, se o cara pensou em uma coisa totalmente diferente do que você estava dispondo lá no processo fundamental, talvez algum elemento do narrativo não funcionou bem, não tenha concretizado a mensagem de forma certa e por isso não tenha atingido o público da forma correta, tenha dado então no caminho algum problema de comunicação. Lembrando que nem todo mundo vai entender a mensagem da mesma forma, pois cada um tem sua personalidade, sua bagagem cultural, cada ser humano é único e tem sua psique, o seu consciente e seu inconsciente. Tem que pesar na balança a parcela de culpa de quem é, se é mais do cara que é consumidor, se é mais do cara produtor. Lógico que nem todo mundo vai entender a mensagem, mas o esforço é para que a maioria entenda. Para você criar um personagem original não tem fórmula, não tem uma regra, uma receita de bolo que você deva seguir, mas você tem que pensar então em algo que seja original, que seja criativo. Para isso você pode sim buscar referências no que já existe, personagens que você gosta, que você curte, personagens existentes, primeiro para você se inspirar, então a inspiração é um processo importante da criação de personagem, e a segunda parte, você procurando referência do que já existe, você vai estar diminuindo a chance de você copiar algo, ou seja, quanto mais você conhece do universo, menor é a sua chance de copiar, ou maior, né? Depende da sua intenção e da sua índole. Mas enfim, às vezes você pode fazer um personagem que você acha que é muito legal, mas por falta de pesquisa, você não sabia que ele já existia. Então, pesquise sempre tudo que você está predispondo a fazer para ver se ninguém já construiu isso antes de você. Encontre seu estilo próprio, faça um personagem de acordo com o seu estilo, o seu traçado, afinal o mercado de trabalho vai valorizar algo que você tem de exclusivo, nem que for sua forma de desenhar, sua forma de ilustrar, de sombrear, de fazer o traçado, de dispor os pixels e por aí vai. Trabalhe muito bem as expressões do personagem, porque é a expressão facial que vai dar vida a ele. Então você pode ter expressões tristes, o personagem que é sério, enfim. Aí vai uma curiosidade para vocês. Todo mundo conhece o Kirby, aquele mascotinho da Nintendo, aquela bolinha cor-de-rosa, fofinha, bonitinha. Porém, sabiam que existe uma diferença entre o layout dele nos Estados Unidos e do Japão? A coisa acontece da seguinte forma: no Japão você tem lá a cultura do kawaii, que é o que? Aqueles bichinhos bonitinhos e fofinhos como Kirby, Pikachu, Digimon, entre outros personagens. No Japão todo mundo, muita gente gosta e não tem preconceito contra isso. Homens gostam, mulheres, meninos, meninas, garotas, pessoas velhas, pessoas novas, todo mundo consome a cultura kawaii. Porém, esse personagem nos Estados Unidos, sendo rosa e fofinho, não agradaria muito bem o público masculino. Kirby seria referenciado ao público
público feminino e ao público infantil. Então lá na América do Norte eles fizeram o seguinte, alteraram a expressão facial do Kirby, deixando ele mais bravo, com aquele olhar mais bad boy, e assim conseguiu uma maior fama, maior popularidade entre o público masculino, o público jovem e até o público adulto, e pelo visto parece que isso funcionou muito bem. A respeito do mundo, o universo em que o personagem está, eu vou falar para vocês agora uma experiência minha como professor e avaliador de bancas de TCC dos alunos. Eu percebo um erro muito comum que os alunos cometem, que é o seguinte: primeiro eles pensam em criar um personagem, eles pensam no personagem pronto, para depois começar a pensar no mundo, começar a pensar no universo. Isso geralmente dá muito problema. O principal problema é que toda a história fica extremamente presa àquele personagem. Quer dizer, aquele personagem é o centro das atenções, mas tudo fica muito conectado. Isso pode te dar alguns problemas de roteiro, limitar sua criatividade, inclusive o desenrolar da história. Pense, por exemplo, se Harry Potter fosse centrado somente no Harry Potter e não em todo o universo que o rodeia. Isso seria um problema, ainda mais agora para sair os spin-offs, como por exemplo o novo filme que vai falar algumas outras histórias do universo do Harry Potter. Se a história fosse só do Harry Potter, isso não poderia acontecer, porém o mundo foi muito bem explorado. E aí tem uma curiosidade interessante, que o diretor do último filme do Harry Potter, ele fez uma coisa muito inteligente. É o seguinte, quando o Harry Potter acaba a saga, ele tinha duas opções. A primeira seria o que 90% dos diretores fariam, que é o seguinte: quando o filme acaba, a câmera se afasta dos personagens em uma plongée, uma tomada superior. Conforme a câmera afasta, os personagens ficam menores, e daí ela vai mostrando toda aquela imensidão do universo do Harry Potter, mostrando o tamanho daquele universo e trazendo para você na mente a nostalgia de cada canto, tudo que viveu, como aquele universo era grande, e pouco a pouco, conforme a câmera se afasta, você se despede do universo do Harry Potter. Mas não foi isso que David Yates, ou seja, o diretor do filme, fez. Muito pelo contrário. O diretor ele fez um procedimento totalmente inverso. Ao invés da câmera se afastar, ela simplesmente se aproxima do rosto dos personagens. Dessa forma, trazendo maior referência a eles e se aproximando, o espectador ele cria uma projeção e uma referência com o personagem, tornando eles mais próximos, as pessoas mais próximas do espectador. São todas pessoas, tá, bruxos, ok? Mas sim, é uma forma de você dar uma relação mais forte, um laço de amizade entre os protagonistas que você acompanhou a história ao longo dos filmes e dos livros, do que do universo. Dessa forma, deixando o filme mais quente, mais humanizado, ao dar destaque mais para as pessoas do que para o universo. Então, dessa forma, nós conseguimos ver como que mudanças sutis no design do personagem ou uma modificação, uma decisão de direção podem acarretar a sequência de algum filme e o sucesso, a visão, ou seja, o estado narrativo de alguma obra, a interpretação que o público faz sobre ela. Vamos falar um pouco agora sobre a poética aristotélica que vai embasar a criação do roteiro da história de um personagem. A poética aristotélica envolve tempo, espaço e ação. E ela é dividida em três partes. O prólogo, que é um tema, um introito, uma evocação. A narração, que envolve as provas, a compilação, o clímax e o desenlace. E o epílogo, que é a perolação e a conclusão. Sendo assim, temos o primeiro ato, ou seja, a apresentação, segundo ato, confrontação, e o terceiro ato, a resolução. O primeiro ponto de virada é algo que ocorre na história do personagem que vai tirá-lo do seu lugar comum, da sua comodidade, em busca do início da aventura. É algo que vai mudar sua história. A pinça é responsável por amarrar essa trama. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, nós temos aqui como que se dá essa poética aristotélica em forma de um gráfico, parte a parte do primeiro, segundo e terceiro ato. No ponto central ocorre uma mudança na direção do segundo ato e é o que representa o meio do roteiro. A pinça 2 pode ter alguma relação com a pinça 1 e é uma fala, um ato ou uma sequência de cenas. Só que enquanto a pinça 1 amarra essa mudança de ato, esse ponto de virada, ela reforça isso, a pinça 2 ela conclui o segundo ato. O ponto de virada 2 é a mudança no rumo da história que conclui o ato 2 e dá início ao terceiro ato. Se formos falar literalmente, ele acontece mais ou menos na página 87. Então, nesse paradigma dos três atos, podemos falar que o primeiro ato termina com um ponto de interrogação. Oh meu Deus, o que vai acontecer? O segundo ato termina com uma exclamação. Nossa, eu preciso saber como isso vai terminar. E o terceiro ato termina com um ponto final. Ufa, que bom que acabou e tudo se resolveu. Ou não.
Vamos reforçar um pouquinho esse paradigma dos 3 atos e falar agora sobre o clássico e famoso monomito, ou seja, a jornada do herói. Monomito ou jornada do herói representa aquele clichê, aquele padrão nas histórias de herói, o que acontece para dar certo. Então, geralmente os blockbusters, esses filmes que fazem sucesso, eles seguem um monomito chamado de a jornada do herói, que é aquela historinha meio padrão, meio receitinha de bolo, que a maioria dos roteiros de filmes, desenhos, animações, jogos, séries, animes seguem para deixar a coisa interessante. É difícil um filme fazer sucesso, principalmente agradar o gosto popular, se ele não seguir o monomito. Note como vários filmes seguem esse monomito, como eles seguem esse padrão que eu vou falar para vocês agora. A primeira parte, ou seja, o mundo comum, é o herói se apresentando no seu dia a dia. Então mostra a vida pacata que ele tinha, mostra como que era a vida dele, os amigos, família, toda a relação dele na comunidade. O segundo passo é o chamado aventura. Que oração? A aventura vai começar. Que é quando a rotina do herói é quebrada por algo inesperado, algo insólito, algo incomum. O terceiro passo é a recusa ao chamado. Esse é meio autoexplicativo, é quando o herói ele recusa esse chamado, ele não quer embarcar na jornada, se envolver, ele prefere continuar na vida pacata e a vida comum que ele tinha. Por exemplo, no filme do Harry Potter, quem faz isso é o tio dele, o tio do Harry, que proíbe ele de ir para a escola e fala que ele vai ter que continuar lá naquela casa. O quarto passo é o encontro com o mentor. Isso pode ser tanto ele se encontrar com alguém mais experiente, que é o mestre, que vai treiná-lo, que vai guiá-lo, ou alguma situação que faça ele tomar uma decisão importante que dê um amadurecimento. O quinto passo é a travessia do umbral, o linear, que é quando então o protagonista ele decide entrar nessa nova jornada, pode ser por decisão própria ou algo que está obrigando a tomar esse rumo. A maior parte da história se desenvolve no passo 6, que são os testes, os aliados e os inimigos, que é quando fora do mundo normal dele, ou seja, nesse novo mundo, nesse mundo especial, ele receberá vários testes, será que passar por várias provas, será ajudado por algumas pessoas, os aliados, e será aterrorizado pelos inimigos. Então é aí que a gente vai conhecer esses outros personagens e é aí que a gente vai começar a sentir o clímax dessa história. No passo 7, a aproximação ao objetivo, o herói ele começa a se aproximar do objetivo da missão, porém tudo fica muito indefinido e a tensão aumenta. O passo 8 é a aprovação máxima, ou seja, é o auge da crise. É quando o herói realmente está muito encrencado e ele vai ter que resolver um problema muito grande e vai ter que derrotar algum inimigo muito forte. Passado esse teste, vamos ao passo seguinte, em que o personagem, o herói, ele recebe a sua recompensa. Então, passo 9, conquista da recompensa. O passo 10 é a parte mais curta da história, que é o caminho de volta. Em algumas histórias isso nem existe, que é quando, conquistando a recompensa e passado da aprovação máxima, o personagem, o herói, ele retorna ao seu vilarejo, ele retorna à sua vida pacata, porém algo ainda está muito incerto. E aí que vem o passo 11, a depuração, onde o herói ainda vai ter que resolver algumas coisas que não estão em ordem, algumas tramas que são secundárias, mas que são importantes e conectam todo o universo da história, a trama, a narrativa, o roteiro. E por fim, o passo 12, o último passo, é o retorno transformado. Agora sim, o herói de fato retorna ao seu mundo, porém totalmente transformado, amadurecido, mais forte, reconhecido, ele não é mais o mesmo, agora ele se passou por uma transformação. É como acontece no desenho do Hércules da Disney, então ele saiu do vilarejo todo fraquinho e volta forte, reconhecido, brilhando no céu, nas estrelas. E são esses então os 12 passos que contemplam o monomito ou a jornada do herói. Agora fica um desafio para vocês, postem aqui nos comentários que histórias vocês conhecem que sigam o monomito e quais que vocês conhecem que não seguem essa ordem, os filmes mais cults, algo mais europeu, que não tem um final objetivo, um final determinado. Então pensem nisso, comecem a associar e veja quanta coisa em sua vida que você consome de mídia, de produção, tem a ver com esses passos que eu passei aqui para vocês. Então é isso aí, galera, esse foi o programa de hoje, programa da STEC, a sua dose semanal de conhecimento, cultura e diversão. Começamos a falar aqui sobre a criação de personagens, falamos sobre o início da parte teórica. Na próxima aula continuamos
continuaremos a falar da parte teórica e depois nós vamos falar da parte em si, da criação, da parte técnica, da parte prática, aliados a algumas aulas que estamos tendo de criação de jogos e outras surpresinhas que nós logo vamos falar para vocês aqui. Mas fiquem ligados que logo vocês vão descobrir o que é isso. Então é isso aí, turma. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, pelo apoio, pelo seu like. Deixa aqui o seu like para ajudar e nos vemos na próxima. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet.